Olá, boa tarde. Eu me chamo Ana Paula e eu estarei iniciando a apresentação que tem como tema a ação declaratória de constitucionalidade. O grupo ao qual eu faço parte tem como integrantes a Ana Beatriz Ferreira, eu, a Ana Paula, o Asaf Caleb, o Cláudio, a Fernanda Yasmin, a Júlia Lira, o Ricardo Leonel e o Rodrigo Grangeão. Então vamos lá. A princípio, eu imagino que seja o ideal começar pelo conceito. O conceito de ADC, que nada mais é que a ação declaratória de constitucionalidade. Vamos lá. Eu imaginei que começar por uma analogia seria mais interessante. Então, se a gente for avaliar, o ADC, ele se parece um pouco com um jogo. De uma forma didática, vamos imaginar que nós estamos jogando um jogo de tabuleiro, chamado Cidade da Lei. Nesse jogo, cada um cria suas próprias regras. Só que chega um determinado momento, e todos estão jogando, e alguém questiona a regra do outro, e fala assim, nossa, mas será que isso está certo mesmo? Será que é assim que funciona? Nesse momento, é importante recorrer ao manual do jogo. Nesse caso, o manual do jogo seria a Constituição, e as regras que cada um criou seriam as leis. Aqui entra a ação de declaração de constitucionalidade. Imagina que você, por exemplo, é o juiz do jogo, e alguém traz uma dúvida acerca da validade de alguma regra desse jogo. É você quem vai decidir se essa regra é válida ou não. Na vida real, a gente tem o STF como esse juiz do jogo que a gente criou. Essas regras que nós criamos são as leis ou atos normativos federais, e são elas que são passíveis de ação declaratória de constitucionalidade. De uma forma mais conceitual, a ação de declaração de constitucionalidade é um instrumento jurídico utilizado para submeter uma norma, uma lei ou ato normativo, ao crivo do Poder Judiciário, com o objetivo de verificar se está de acordo com a Constituição Federal. É um procedimento no qual a gente busca obter do órgão jurisdicional uma declaração formal de que aquela lei está de acordo com os princípios e preceitos fundamentais, né? A ação declaratória de constitucionalidade, ela foi introduzida no Brasil pela Emenda Constitucional número 3, de 17 de março de 1993, e foi regulamentada pela Lei número 9.868, de 1999. O propósito dela é declarar a constitucionalidade de leis ou atos normativos federais, como eu já falei. Embora as leis se presumam constitucionais, essa presunção a gente chama ela de relativa, que é o iuris tantum. E ela pode ser contestada por meio da ADC, que busca transformar essa presunção relativa em absoluta, que é o iuri et de iure. Uma vez que a gente julga ela procedente, no caso o STF, a decisão vai vincular os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, impedindo o inverso da declaração de constitucionalidade, que é a declaração de inconstitucionalidade dessa lei. O efeito vinculante não impede o STF de alterar o entendimento no futuro, enfim, né? Enquanto não ocorrer uma mudança jurisprudencial, os juízes e os tribunais vão ter que seguir essa lei que foi declarada constitucional. A ADC, ela nada mais faz do que garantir a segurança jurídica no país, para que não tenha essa controvérsia se uma lei é constitucional, se ela não é constitucional. Então, o STF vai lá, avalia e diz, bom, é constitucional. No mais, a gente vai ter o restante da apresentação, que vai falar a respeito da origem histórica, enfim, da aplicação da ADC e muitas outras coisas. Então, eu me chamo Júlia Lira e eu vou dar continuidade na apresentação. E a minha parte eu vou falar sobre a origem das ações declaratórias de constitucionalidade e algumas delas que se destacaram. Então, para começar, vamos falar sobre a historicidade das ações declaratórias de constitucionalidade, as ADCs. Elas foram introduzidas mediante uma emenda constitucional na Constituição de 1988 e elas foram elaboradas a partir de um estudo feito pela Ives Granda Martins e Gilmar Ferreira Mendes. Além disso, elas trouxeram realmente uma grande mudança e um grande impacto no ordenamento jurídico da época, porque a forma com que o controle de constitucionalidade era exercido era de uma forma muito difusa. Então, ele era feito e declarado pelos juízes e tribunais da época e livremente, assim, eles só tinham regras no caso se o STF tivesse julgado alguma ADI procedente, mas fora isso eles tinham total liberdade para declarar a inconstitucionalidade. Então, as ADCs trouxeram uma grande mudança para o ordenamento jurídico brasileiro da época e elas foram até questionadas quanto à sua própria constitucionalidade, só comprovando que realmente era algo muito inovador para a época.
Além disso, eu trouxe 3 ADCs que tiveram destaque no nosso ordenamento. Então, a ADC de número 49, ela foi feita em 2021 e decidiu que os estados não poderiam cobrar ICMS nas operações de transferência de mercadoria. Então, essa ADC, ela teve um julgamento bem complicado, ela começou em setembro de 2021, mas ela foi postergada por muito tempo, até que realmente chegaram nesse parecer. A ADC de número 19, ela vai declarar constitucional alguns artigos da Lei Maria da Penha, então o artigo 1º, o artigo 33 e o artigo 41, ela declarou constitucional na Lei Maria da Penha, que busca proteger as mulheres da violência doméstica e dos crimes contra feminicídio. A ADC de número 29, que foi a última que eu trouxe, ela considerou válida a inegibilidade durante 8 anos para os políticos condenados pela Justiça Eleitoral nos casos de crime de abuso econômico, do poder econômico ou político. Então, essas foram algumas ADCs que eu selecionei com destaque para o nosso ordenamento jurídico. São apenas 3, tem muito mais, obviamente, mas essas achei que sintetizaram bem. E quanto à historicidade, também a questão que ela foi introduzida mediante emenda e que ela trouxe realmente um caráter muito inovador para o nosso ordenamento jurídico. E é isso. Boa tarde, vou dar continuidade ao assunto, agora falando sobre a legitimidade ativa na ação declaratória de constitucionalidade. Legitimidade ativa se refere a quem pode propor a ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, quem é que vai poder propor essa ação perante o STF. Para iniciar esse estudo, a gente vai lá para a emenda constitucional de número 3, lá de 1993, onde ela elencava, ela acrescentou o parágrafo 4º, que elencava quais seriam os legitimados ativos para promover essa ação. E nesse rol a gente tinha o presidente da República, a mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e o Procurador-Geral da República. E aí, a partir daí, a gente consegue perceber que era um rol muito limitado de legitimados ativos quando a gente compara, por exemplo, com a ADI, fazendo com que essa ação funcionasse muito mais como um mecanismo dos órgãos estatais do que, de fato, uma ferramenta para a sociedade. E então sobreveio, lá em 2004, a emenda constitucional de número 45, que, além de revogar esse parágrafo 4º que eu mencionei agora, ela alterou o caput do artigo 103, fazendo constar que os legitimados ativos da ação declaratória de constitucionalidade agora seriam os mesmos da ação direta de inconstitucionalidade, como vocês vão perceber. Ela manteve os que haviam lá na emenda número 3, porém acrescentando muitos outros. Uma observação interessante a fazer é que ela apresenta a mesa do Senado Federal e a mesa da Câmara dos Deputados como legitimados, mas não o Congresso Nacional. Outra observação importante é que, desde a primeira ação declaratória de constitucionalidade, a manifestação do Procurador-Geral da República se fazia necessária, desde a primeira, mas isso só foi de fato positivado com a Lei 9.868 de 1999, no seu artigo 19, onde fez constar que essa manifestação era de fato obrigatória. A última observação que a gente vai fazer aqui é sobre a legitimidade passiva na ação declaratória de constitucionalidade, por ela ser inexistente. Não há muito o que falar sobre isso, justamente por ela não existir, já que nem faria sentido, porque a ação declaratória de constitucionalidade não é promovida contra alguém para existir um legitimado passivo. Ela é promovida contra uma lei, contra um ato normativo. Por isso, ela é inexistente. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde, professor. Meu nome é Alisson Bernon e eu vou ficar responsável por apresentar o objeto e o parâmetro da ação declaratória de constitucionalidade. Por objeto, a gente entende, por objeto de uma ação,
a gente entende aquilo que é discutido na ação. Não em cada ação específica, mas para aquilo que a ação declaratória, o instituto, foi criado. Para que ele foi criado? Qual é o objetivo dele? É discutir determinado objeto. O da ADC é lei ou ato normativo federal que pode ser objeto de ADI e que surgiram depois da sua criação, em 93, com a emenda número 3. Mas esse conceito ele pode deixar vago, porque ele se baseia no conceito do objeto de ADI. Então, o que pode ser objeto de ADI? É emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, delegada, a medida provisória, decreto legislativo, resolução e decretos autônomos. Se excluem daquilo que pode ser objeto da ADI todos os atos que o STF excluiu do controle concentrado e controle abstrato, quando do julgamento de ações de constitucionalidade. Então, tudo que o STF excluiu disso, disse que não pode ter uma ação de inconstitucionalidade sobre, também não vai poder ter ADC, a ação de constitucionalidade. Exemplo disso são leis anteriores à Constituição em vigor e lei que tenha sido revogada. É importante ressaltar ainda no ponto do objeto que, por ele se limitar à lei e ato normativo federal, obviamente ele exclui atos municipais e estaduais, leis e atos municipais e estaduais. O que não impede do estado e do município criar um instituto parecido com a ADC lá dentro. O próximo ponto que eu vou apresentar é o parâmetro. O objeto ele acaba criando um problema à primeira vista, que é toda lei que sair, eu vou botar para o STF me dizer que é constitucional, para me confirmar que é constitucional? Não. E isso foi a Lei 9.868 que falou. Ela confirmou um entendimento que a jurisprudência já tinha. Então, artigo 14, inciso 3º, que fala a petição inicial da ADC, ela tem que indicar, como diz na letra da lei, a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Ponto para a controvérsia judicial. Então não basta a divergência ser apenas doutrinária, ser uma divergência apenas lógica, não. Tem que ser uma divergência judicial para ganhar relevância e arcabouço do STF. Isso acaba instaurando que o STF não homologa e nem tem a função consultiva dos atos dos outros poderes, com o ADC. Bom, eu vou estar agora dando continuidade à nossa explanação, né, sobre ações declaratórias de constitucionalidade. E uma pergunta que se pode fazer é quem seria o órgão competente, a qual seria a responsabilidade de julgar, né, essas ADCs. Bom, essa é uma pergunta que a Constituição Federal nos responde, né? E ela atribui essa responsabilidade ao Supremo Tribunal Federal. Né? Ao Supremo Tribunal Federal, o artigo 102 especifica isso, que em se tratando de ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, será uma competência que o Supremo irá se debruçar, uma questão que o Supremo irá se debruçar. Bom, nós sabemos que então, nós temos a Constituição Federal, a qual os atos normativos federais e os atos legais federais devem harmonia, né? Devem obediência, digamos assim. Mas nós também não temos só a Constituição Federal, nós temos as constituições estaduais em cada estado da federação e a lei orgânica, né? No caso do Distrito Federal, certo? E uma pergunta que se pode fazer agora é a quem compete, né? A quem compete julgar ações declaratórias de constitucionalidade no caso de constituições estaduais, né? Quando se trata de alguma matéria estadual, por exemplo, alguma lei ou ato normativo que quer se declarar harmonia com o disposto na Constituição, numa Constituição de um Estado X, por exemplo. Bom, pode não parecer tão óbvio, né, uma resposta tão fácil no primeiro momento, mas é uma questão também que o Supremo já se debruçou. Né, um julgado do ex-ministro Celso de Mello, né, justamente durante um questionamento do governador do Distrito Federal,
ele pedia uma declaração de constitucionalidade referente à lei orgânica do Distrito Federal, né? Tratando-se de uma lei, no caso, uma lei estadual. E ocorre que o ministro Celso de Mello julgou que não era competência do Supremo Tribunal Federal analisar essa matéria, né? Por mais que o Supremo seja o nosso Tribunal Constitucional máximo, né? Essa é uma matéria que será de apreciação de cada tribunal estadual. Cada TJ irá debruçar-se sobre a Constituição do seu respectivo estado e irá deliberar se a lei municipal ou estadual está em harmonia para declarar sua constitucionalidade, certo? Então é algo que é um controle de constitucionalidade destinado justamente aos tribunais estaduais realizar, certo? Então, foi um prazer. Eu estou aqui encerrando o nosso bloco sobre competência e eu vou passar a palavra ao próximo colega, né, para dar continuidade à nossa aula aqui. Eu sou a Ana Beatriz. Eu vou falar um pouco sobre o procedimento da ADC, dando continuidade à nossa apresentação. Bom, esse procedimento ele é comparado um pouco com a ADI genérica, só que ele possui algumas ressalvas. Tem-se requisitos iguais, porém tem algumas diferenças. O primeiro seria o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado. O segundo seria seus fundamentos jurídicos do pedido, né? E o pedido com as suas especificações. E o que muda aqui da ADI para a ADC seria exatamente a existência de uma controvérsia dessa lei ou desse ato normativo, que seria exatamente o objeto da ADC. Logo, a gente pode perceber que esse objeto da ADC, ele parte do princípio da presunção constitucional, ou seja, tudo aquilo que está no ordenamento jurídico, todas as normas, elas têm que estar igualadas à Constituição Federal. Elas devem ser compatíveis, né, com a Constituição Federal. E aí, essa existência da controvérsia relevante, ela deve ser comprovada e anexada nos autos, né, na petição inicial, de que seria exatamente julgados, né? Um julgado traz que essa devida lei é constitucional. Outro julgado traz e decide que essa lei é inconstitucional. Então, a pessoa que faz a ADC, ela vai unir tudo ali e juntar nos autos, né, na petição inicial. Essa controvérsia, ela devidamente tem que vir na petição inicial. E essa controvérsia, ela tem que ser judicial relevante e não doutrinária, que alguém pode confundir. Então, o STF, ele vai pegar, unir a ADI e a ADC, e juntar as duas e julgá-las de forma conjunta. No caso, se uma ADI for declarada procedente, logo a ADC vai ser declarada improcedente. Se uma ADI for declarada improcedente, logo a ADC vai ser declarada procedente. Bom, e aí, nesse caso, na ADC, o AGU, né, o Advogado-Geral da União, ele não precisa ser citado, porque o AGU, ele vem ali para ser o curador da lei. E, nesse caso, a lei ela já está sendo defendida, né? Então, é para apenas declarar a constitucionalidade de tal lei. Então, ele não vem ali para defender, né? Já o PGR, ele deve ser devidamente citado, o relator destinará um prazo ali por força do artigo 103, parágrafo 1º, para ele dar o seu parecer. Para finalizar o tópico, vale se afirmar que é vedada a intervenção de terceiros, sendo apenas permitida ao amicus curiae, e também a desistência da ação também é vedada após a propositura. E a decisão ela é irrecorrível, né? E cabendo apenas embargos declaratórios, não podendo ser objeto de ação rescisória. E é isso. Boa tarde a todos, eu me chamo Rodrigo e eu vou apresentar sobre as medidas cautelares no âmbito das ações declaratórias de constitucionalidade. Primeiramente, é possível ressaltar que as ADCs possuem previsão de que é possível a concessão de tutela de urgência. Da onde surgiu isso? Basicamente, a Constituição possui uma previsão expressa de que um dispositivo que prevê expressamente que é possível a concessão de tutela de urgência nas ADIs, ou seja, esse dispositivo é interpretado analogicamente em favor das ADCs.
Além disso, possui também uma lei específica que trata sobre os procedimentos e requisitos das ADCs e ADIs no âmbito do STF, que é a Lei 9.868 de 99. Basicamente, a concessão dessa medida é para minimizar o estado de incerteza que deve ser comprovado pelo menos minimamente pela parte. Os requisitos são o fumus boni iuris, que é a probabilidade do direito. A parte precisa comprovar que esse direito é provável. E o periculum in mora, que é o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, a parte tem que demonstrar que a demora na concessão dessa tutela pode causar danos irreversíveis. Além disso, tratando agora sobre a decisão que concede essa tutela, ela possui eficácia erga omnes, ou seja, para todos, efeito vinculante para... A doutrina define como um efeito vinculante relativo aos órgãos do Poder Judiciário e toda a administração pública. E também efeitos ex nunc, ou seja, não são efeitos retroativos, são efeitos que vão valer a partir daquele momento. Os efeitos ex tunc são efeitos retroativos. Bom, dando prosseguimento, essa medida ela será concedida pela maioria dos votos dos membros da Corte. Os membros da Corte são nada mais nada menos que os ministros do STF. O que consiste essa medida cautelar? É a suspensão de todos os processos que envolvam a lei ou ato normativo que é objeto da ação declaratória de constitucionalidade. A lei específica define um prazo máximo para o julgamento definitivo de 180 dias. Mas os entendimentos recentes da Corte do STF têm andado no sentido de que é possível a prorrogação desse prazo para além de 180 dias. Basicamente é só isso, relacionado às medidas cautelares, que é um tópico bem simples relacionado à complexidade que é essa ação no seu todo. É isso, muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Cláudio e eu vou dar continuidade à nossa apresentação falando um pouco sobre os efeitos da decisão definitiva. Aqui a gente fala a partir do trânsito em julgado da decisão, a partir do acórdão da STF. Pois bem, as decisões prolatadas pela STF em sede de ADC são condicionadas aos termos da Lei 9868 de 1999, a lei que trata de ADCs e ADIs, de onde eu gostaria de destacar o artigo 24, que diz a respeito da procedência da ADC corresponder à improcedência da ADI. Aqui a gente vê o caráter dúplice ou ambivalente das ADCs e ADIs, onde a procedência de um gera a improcedência da outra e seus efeitos são similares. Também gostaria de destacar o artigo 26º, que trata da irrecorribilidade das duas, ressalvada a interposição de emparcos declaratórios. No artigo 26 também diz que elas não são objeto de ação rescisória. Já no artigo 27, a gente traz aqui uma pauta que é de suma importância para a compreensão das ADCs e das ADIs, onde a gente relata a excepcionalidade do caso, quando foge a regra por questões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, onde poderá o STF, por maioria de 2/3 dos seus membros, restringir os efeitos da declaração ou modular sua temporalidade. Eu vou falar melhor sobre o que quer dizer o artigo 27 daqui a pouquinho. Agora, no artigo 28º, a gente vê que em 10 dias após o trânsito em julgado da decisão será publicada a parte dispositiva do acórdão no Diário Oficial ou no Diário da Justiça. E no seu parágrafo único, a gente vê os efeitos típicos, onde a ADC tem eficácia contra todos e efeito vinculante. Agora, se tratando especificamente dos efeitos, a gente novamente volta ao caráter ambivalente, que são os mesmos efeitos que a gente encontra nas ADIs. E a gente está tratando aqui de controle concentrado, de constitucionalidade. Então, logicamente, vemos o efeito erga omnes, que é eficácia contra todos. A gente vê que a investidura do STF ela não se manifesta em razão de interesses individuais, mas sim em prol da defesa da ordem constitucional. Elas resolvem uma relevante controvérsia jurídica objetiva, extinguindo a chamada mera presunção de constitucionalidade e a tornando algo definitivo. Então, ela incide sobre todas as pessoas, a não ser dentro das circunstâncias do artigo 27º da Lei 9868 de 1999, onde é possível a restrição de quem sofre os efeitos da decisão.
Por exemplo, apenas funcionários públicos estaduais poderiam ser afetados pela decisão, uma vez definido pelo STF dentro do preceito do artigo 27º. O segundo efeito que eu gostaria de dizer é o efeito retroativo. O ato é constitucional desde seu nascimento. Quando há uma declaração de constitucionalidade, estamos meramente afirmando que algo sempre foi constitucional ou nunca foi constitucional. Não passa a ser, nem deixa de ser. A teoria da nulidade. No caso de improcedência, sempre foi nulo, não passa a ser nulo. Fora, é claro, dos termos, das circunstâncias do artigo 27º da Lei 9868 de 99, onde a decisão poderá ser ex tunc, a partir do trânsito em julgado do acórdão ou a partir de um momento fixado na própria decisão. No caso de os efeitos ex tunc manifestarem ameaça à segurança jurídica ou serem contra um interesse social excepcional. O último efeito que eu gostaria de dizer a respeito é o vinculante, que é o efeito que vincula a decisão em sede abstrata ao Poder Executivo e Judiciário. O que quer dizer que o juízo dos tribunais não pode decidir de maneira contrária ao entendimento da STF, tampouco os órgãos públicos podem exercer suas atividades administrativas de forma que também não corresponde ao que foi determinado no Poder Legislativo. Não pode contrariar o STF. Porém, vale ressaltar que o efeito vinculante não vincula o próprio STF. O plenário da Corte não está vinculado a esses próprios pronunciamentos. Algo que pode ser definido como constitucional em certo momento pode voltar a ser pauta de ação declaratória de constitucionalidade ou ação direta de inconstitucionalidade e ser posteriormente declarado improcedente, algo que foi declarado procedente ou vice-versa. O STF pode mudar sua opinião, e apenas ele. Diante disso, eu gostaria de terminar minha fala, espero ter sido claro, e obrigado pela atenção.